Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do Banco do Brasil 2018. Nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões e lembrando, pessoal, que aqui no canal nós publicamos questões comentadas de acordo com o conteúdo do edital para o concurso do Banco do Brasil 2018, mas quem desejar o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, nós temos à disposição ali no site veonconcurso.com.br. Lá nós temos então o curso com o conteúdo e aqui no canal nós publicamos questões comentadas, certo? Dá uma passadinha lá, tá bem interessante o nosso curso. Bem, pessoal, vamos continuar aqui. Quando a gente fala sobre as questões que impõem o edital, nós temos que entender algumas linguagens que foram indicadas. Observe essa questão interessante da Cés Granrill, que ela diz: que linguagem foi projetada para separar o conteúdo de um documento escrito em uma linguagem de marcação, tal como HTML, dos elementos de apresentação desse documento, tais como o layout, as cores e as fontes. E ali ele coloca na letra A, Ajax, na letra B, Ruby, na letra C, CSS, na letra D, o JSON, na letra E, o JavaScript. Mas percebe que a questão não pede só uma linguagem, ela pede uma linguagem que foi projetada para separar o conteúdo que é escrito em HTML dos elementos de apresentação desse documento, tal como ele diz, o layout, as cores, as fontes, quer dizer, muito vinculado à formatação. Então tem o HTML e ele pede uma linguagem que permita, então, apresentar de uma forma mais eficiente os elementos que foram descritos pela linguagem HTML. Melhorar a apresentação do layout, das cores e das fontes. Qual dessas alternativas é a correta? Então, vamos devagarinho aqui pensar em cada uma dessas alternativas. A letra A indicou o termo Ajax. O termo Ajax, traduzindo, significa JavaScript, assíncrono e XML. Isto é, um método de utilização de tecnologias que vão combinar JavaScript e XML, permitindo páginas da web mais dinâmicas e interativas com o usuário. Percebe que, embora o Ajax permita produzir páginas mais dinâmicas e interativas com o usuário, ele não foi criado exatamente para o que descreve a questão, porque a questão pede projetado para separar o documento escrito em HTML dos elementos de apresentação, do layout, das cores e das fontes. Quer dizer, eu tenho que responder aqui uma linguagem que seja adequada ao enunciado, que é justamente para separar o conteúdo da apresentação. E o Ajax em si transforma, claro, uma página em uma página mais dinâmica, mais interativa, mas ele não foi criado com o intuito de separar a parte da codificação HTML da parte de apresentação, como o caso específico citado ali. Mais um pouquinho sobre o Ajax. Teve uma questãozinha da Fundação Cés Granrill, que é quem vai fazer a prova do Banco do Brasil, que já falou sobre o Ajax. Eu trouxe aqui o que a Cés Granrill respondeu como correto sobre o Ajax, porque para essa questão não é correto. Mas olha só o que ela fez. Ela fez uma questãozinha a seguinte pergunta: que conjunto de tecnologias é utilizado em aplicações web na internet para propiciar forte interatividade e dinamismo? Bem, no momento que ele disse conjunto de tecnologias, já está começando a dar uma boa ideia do Ajax, porque o Ajax ele junta JavaScript assíncrono e XML, quer dizer, é de fato uma união, um método que vai congregar mais de uma tecnologia, nesse caso JavaScript e XML. E ainda continua, para propiciar forte interatividade e dinamismo. Percebe que na ideia do Ajax é justamente para deixar as páginas da web mais dinâmicas e interativas com o usuário. E aí ele respondeu, a Cés Granrill, para essa questão, respondeu lá numa alternativa Ajax como a resposta. Então, o Ajax vai nos lembrar muito dessa ideia de proporcionar mais interatividade e dinamismo. Isso sim é o que nós temos para o Ajax. Bem, a letra B fala em Ruby, que na verdade é uma linguagem de programação, é uma linguagem desenvolvida aí, inicialmente, não vou dizer plagiando, mas inicialmente pensando
como base no que tínhamos de uma linguagem, temos ainda de uma linguagem chamada Python, que aí sim foi desenvolvida as bases do Ruby, então, que é uma linguagem de programação, inicialmente também desenvolvida como uma linguagem de script, para ser de fato uma linguagem de programação. Então, quer dizer, a intenção do Ruby não é exatamente pegar a ideia do HTML, da descrição HTML, como o enunciado pediu, para pensar apenas na parte da apresentação, com a formatação de layout, de cores e fontes. Não, é uma linguagem de programação de fato. O CSS, Cascading Style Sheets, aqui sim. Quando a gente pensa em CSS, são folhas de estilo em cascata. Professor, mas o que seria isso? Olha só que interessante, ele vai formatar a informação entregue pelo HTML, adicionando estilo, justamente como layouts, cores e fontes aos documentos web. Como bem pede a questão, o CSS sim é uma linguagem de folhas de estilo em cascata, quer dizer, para formatar a informação que o HTML entregou. Então, através do HTML, eu entreguei uma informação, e essa informação, então, o CSS adicionou a ela estilos dos mais variados, como a questão pediu, por exemplo, layout, cores, fontes, acrescentando isso aos documentos web. O CSS sim foi criado com aquele objetivo, como descreve o nosso enunciado. Essa informação pode ser das mais diversas, não precisa ser só texto, pode ser texto, vídeo, áudio e outros elementos criados, como no caso do CSS3, que é o pedido aí no edital, que acrescentou muitas outras possibilidades adicionais ao CSS. Então, não é somente para texto. O CSS também pode acrescentar elementos importantes para estilo em imagens, em vídeos, em áudio e até outros elementos criados. Mas o texto é, sim, um desses elementos. CSS é a resposta da nossa questão, é o gabarito. Mas a questão fala sobre outros também, eu já vou voltar para a questão, fala sobre JSON, que significa uma notação para objetos JavaScript. E, na verdade, é um formato compacto, de padrão aberto e independente, de troca de dados simples e rápida entre sistemas. Então, o JSON, muito parecido com a ideia, vamos supor, pelo menos em conceito, conceitualmente, parecido à ideia do XML, justamente porque vai ser um formato que vai ser muito usado para troca de dados simples e rápida entre sistemas. Então também não é o objetivo do JSON, o que aplica a questão e o enunciado, que é a apresentação do que o HTML entregou para que essa apresentação tenha um layout mais eficiente, cores e fontes. Então não é para o JSON. JavaScript, será que o objetivo do JavaScript é esse? O JavaScript é uma linguagem de programação, uma das principais linguagens de programação de script para utilização em páginas da web, que acrescenta vários recursos, mas o objetivo em si do JavaScript não é simplesmente pegar o HTML e melhorar sua apresentação, é muito maior que isso, porque é de fato aí sim uma linguagem de programação, e é uma das principais linguagens para acrescentar recursos em páginas da web. Se a gente voltar para a questão, então, dentro do que ele pediu, a linguagem que foi projetada, quer dizer, eu tinha que pensar no objetivo, que foi projetada para separar o conteúdo HTML dos elementos de apresentação e aí aplicar esses elementos, layout, cores e fontes, sem dúvida nenhuma, a resposta aqui, CSS, que nós temos na letra C. Bem, pessoal, eu sei que a resposta já está dada, é a letra C de Canadá, mas eu quero demonstrar para vocês agora um pouquinho isso na prática, porque a questão fala muito sobre HTML e fala também aqui sobre a questão do CSS. Se a gente lembrar um pouquinho, nas nossas aulas passadas, aqui no canal mesmo, falando sobre esse assunto, eu descrevi para vocês como construir um código HTML básico inicial. Nós vamos fazer isso de novo aqui comigo, acompanha. Como o edital pediu HTML5, é bem importante saber que para começar uma codificação HTML5, eu vou colocar um sinal menor ali, vou abrir um ponto de exclamação e vou escrever aqui, ó, doctype HTML. Com isso eu consigo indicar para o navegador, quando o navegador receber esse código, ele vai interpretar esse código. E ele já vai interpretar que eu vou começar a digitar codificação HTML. E agora eu vou colocar aqui HTML para indicar
que a partir de agora é que eu vou fazer a digitação do código efetivo. Aquele primeiro doctype HTML foi só para dizer para o navegador que eu ia trabalhar, por exemplo, com HTML5, que é o pedido no edital. Aí eu botei ali HTML para dizer que a partir de agora eu vou digitar o código HTML. Dentro desse código eu vou botar um cabeçalho com os metadados, como por exemplo aqui, ó, vamos abrir head, é para abrir o cabeçalho, e aí eu vou botar title aqui, para colocar um determinado título dentro desse meu cabeçalho. Entre os metadados indicados, um deles é o título. Vamos colocar aqui aulas de informática. Perfeito. E agora eu vou finalizar para a gente fechar aqui o title, para dizer que agora eu terminei de digitar o meu título. Eu vou botar aqui o /title. Sempre lembrando, entre o sinal de menor e o sinal maior, para que eu indique que aquilo ali é uma tag HTML, é um método HTML. Beleza, então agora eu já tenho ali, ó, aulas de informática, certo? Agora observa comigo, eu quero agora finalizar esse head, vou finalizar esse cabeçalho. Para finalizar esse cabeçalho, quando eu finalizar, nós vamos colocar a barra. E agora, como é para finalizar o cabeçalho, eu vou digitar head ali. Então percebe que até agora eu só abri o cabeçalho, fechei o cabeçalho, ali eu botei aulas de informática, como a gente já tinha feito em aulas anteriores. Agora eu vou abrir o meu corpo, o corpo que é o conteúdo de fato desse documento. Então vamos para abrir o corpo aqui, a gente bota body, sempre entre o sinal menor e o sinal maior para abrir. E aqui eu vou colocar algumas coisas que a gente não colocou na aula anterior. Por exemplo, tem uma tag aqui chamada H1, que serve justamente para indicar um nível em alguns tipos de cabeçalhos. Por exemplo, H1 seria o cabeçalho de nível 1, mas o cabeçalho não dos metadados, e sim o cabeçalho no próprio corpo. Quer dizer, dentro do corpo do meu documento eu quero separar cabeçalhos em nível 1, nível 2, nível 3, aí tem H1, H2, H3, H4 e assim por diante. Então vamos colocar aqui um texto. Para ficar bem destacado, vamos colocar aqui V1 concursos. E aí vamos fechar esse cabeçalho de nível 1, colocando aqui o /H1. Perfeito, já fiz aqui então dentro do corpo um cabeçalho aqui dentro do conteúdo chamado V1 concurso. Vamos colocar agora alguns parágrafos. Vamos abrir aqui esse P. O P, na verdade, é o indicativo de parágrafo. Então, vou colocar ali um parágrafo escrevendo professores e vamos fechar esse P aqui. Sempre lembrando que para fechar, vocês já sabem, tem aquela barrinha, né? E vamos fazer um outro aqui só para experimentar. Vamos fazer mais um outro P. E nesse outro P, vamos colocar aqui alunos. Alunos. Novamente, vamos fechar ali o P. Pronto. Agora eu tenho o meu corpo com H1 indicando ali que dentro da área de conteúdo é um cabeçalho de nível 1, depois eu tenho um parágrafo professores, o P fecha P, e outro P fecha P, alunos, parágrafo alunos, ok? Agora vamos fechar o nosso corpo aqui, vamos dizer, de conteúdo desse nosso bloco HTML. Então vamos fechar aqui o corpo, sempre lembra que para fechar a gente bota a barrinha, né? E aí fechamos aqui o corpo com /body. Agora vamos fechar o próprio código HTML, que a gente começou lá em cima dizendo que a partir dali a gente começaria a codificação HTML, né? A partir dessa parte aqui, e agora aqui eu vou fechar esse código HTML. Bem, pessoal, por enquanto eu não usei o CSS ainda, por enquanto eu não usei, ok? Eu quero só mostrar como é que vai ficar o que eu fiz até agora. Olha lá, o resultado foi V1 concurso, que está dentro de H1, como sendo o cabeçalho de nível 1 dentro da área do corpo, dentro do body. Depois eu tenho professores como sendo um parágrafo comum e alunos como sendo um outro parágrafo comum, porque o parágrafo aqui é o P e fecha P, P e fecha P, certo? Só para a gente experimentar um pouquinho. Agora vamos imaginar o seguinte. Se eu desejar usar CSS dentro desse código HTML, qual é o grande objetivo de usar CSS dentro desse código HTML? Vamos lembrar um pouquinho a questão. Ele diz lá na questão que a linguagem foi projetada para separar o conteúdo de um documento escrito em uma linguagem de marcação como HTML. Quer dizer, eu já escrevi a minha linguagem HTML, ok? E agora eu quero usar uma linguagem para separar os elementos de apresentação, como layouts, cores e fontes. E é a partir então de agora, onde eu quero separar os elementos de
apresentação que eu vou usar os estilos CSS. E para usar estilos CSS, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vamos entender um pouquinho da sintaxe dos estilos CSS. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Aqui dentro do head, percebe? Eu abri head aqui, fiz o título e aí fechei head ali embaixo. Mas dentro do head, que é o cabeçalho dos metadados dessa página da web, eu vou abrir aqui uma tag style. Vamos colocar escrito aqui, ó, style. Com esse elemento style, eu estou dizendo que aqui eu vou começar a digitar o meu estilo. E eu vou criar aqui uma demonstração para vocês de como trabalhar com estilos CSS. Olha só a ideia. Primeiro, pessoal, nós vamos ter que colocar aqui a ideia de um vínculo que esse estilo vai ter com os elementos que fazem parte dessa página. Por exemplo, se eu quero aplicar um estilo para H1, que está ali no corpo, então eu vou começar digitando aqui, ó. Aliás, deixa eu só fechar aqui antes o estilo, só para ficar bonitinho aqui, ó. Vamos fechar aqui o estilo também, ó. Então aqui eu tenho o abre estilo, style, e o fecha estilo com a barra. E é dentro aqui, entre o abre e o fecha, que eu vou digitar o meu código CSS, aplicando estilo. Por exemplo, se eu quero aplicar estilo para H1, então eu vou começar ali com H1, porque eu vou aplicar um estilo para H1. No caso do CSS, agora eu vou abrir chaves, e agora, pessoal, eu vou indicar qual é a propriedade que eu desejo indicar. Por exemplo, eu quero alterar a propriedade de cor, então eu vou colocar color, de cor. Vou colocar um 2 pontos e agora o valor que eu vou atribuir para essa propriedade. Eu vou colocar red. E vou botar um ponto e vírgula, e agora vou fechar aqui as chaves. Vamos fechar as chaves. O que eu fiz até agora dentro de style? Que eu tenho um abre style e um fecha style. Eu criei um estilo, e esse estilo está indicando que quando encontrar H1, eu quero que a cor seja vermelho, porque eu botei ali, ó, color, 2 pontos, red. Então estou pedindo que quando ele encontrar nessa codificação HTML H1, que ele deixe na cor vermelho. Mas vamos criar também aqui uma ideia de estilo para quando ele encontrar P, que é justamente o parágrafo. Então vamos abrir aqui P e vamos criar uma indicação de estilo para P, quando ele encontrar parágrafo em tags P. Abre e fecha. Vamos em elementos P, vamos colocar aqui color também, só que para P vamos pedir green, que é verde. Vamos botar aqui ponto e vírgula e vamos então fechar as chaves. Vamos ver como é que ficou a ideia agora desse meu código. Olha que interessante. Aqui dentro do head, eu criei estilo e depois fechei estilo. E aí eu criei a ideia do estilo para H1, na propriedade color, deixar vermelho. E para P, que é quando ele encontrar parágrafo entre P's ali, colocar color, propriedade color, valor green, quer dizer verde. Vamos ver como é que vai ficar o resultado agora disso que eu acabei de montar, pessoal. Vamos ver na prática como isso vai ficar. Então acompanha comigo ali. Percebe que quando eu li isso no navegador, e aqui eu estou mostrando como aparece no navegador, onde tem V1 concurso, ficou automaticamente em vermelho. Porque observa lá, ó, V1 concurso estava dentro de H1, e eu decidi que quando for H1, usando estilos CSS, eu disse que era para ficar em vermelho. E quando fosse P, era para ficar em verde. Então, professores e alunos que estão ali, observa comigo, vou baixar aqui, que estão entre P's, ficou em verde. Isso é muito interessante, porque através dos estilos CSS que eu acabei de usar aqui entre abre style e fecha style, eu realmente consigo fazer o que a questão pediu. A questão pediu justamente que linguagem foi projetada para separar o conteúdo de um documento escrito em uma linguagem de marcação como HTML dos elementos de apresentação desse documento, tais como layout, cores e fontes, e eu consegui fazer isso com os estilos CSS. Bem interessante então essa questão, né? Era isso, pessoal. Olha só, quem desejar
como eu disse antes, mas quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso do Banco do Brasil, basta entrar lá no site veonconcurso.com.br. Lá nós temos o curso de informática para o concurso do Banco do Brasil com o conteúdo, porque aqui, claro, no canal nós vamos publicando questões comentadas sobre os tópicos do edital. O curso com conteúdo vocês podem adquirir então em veonconcurso.com.br. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa aí um gostei e também se inscreve no nosso canal. Grande abraço e bons estudos!